Ok. Já está marcado o tema. Tentar aguardar o pessoal. Tentar aguardar. O pessoal vai estar a chegar. Tentar esperar o pastor. Tentar ver se o pastor já está conosco. Para nos brindar com... Deixa eu tentar aqui solicitar o pessoal. Tentar aqui adicionar mais pessoas. O pastor já está em linha. Vou tentar adicionar o pastor. Ok, pastor. Estamos de volta. Sim, pastor. Eu fiz a questão. Eu não sei se o pastor conseguiu perceber a questão que eu fiz antes de terminarmos a live, que era do... Eu tenho um amigo que eh, não era homossexual. Depois de um tempo tornou-se homossexual. E atendendo ao estilo de vida em que nós levamos, será que a pessoa, uma vez cristã, deve abandonar este mesmo amigo ou deve continuar a ser amigo dele? Porque tem muita gente que fala, não, só porque eu me tornei isto, eu me tornei homossexual, aí tu me abandonaste, já não queres saber de mim, te sentes o mais santo, o mais perfeito, o único que não peca. Então, qual deverá ser o procedimento de um varão valoroso face a essa situação? Então, Nicolau, eu penso o seguinte: existem algumas pessoas que elas têm um chamado ministerial, né? Existem pessoas que têm uma habilidade, uma facilidade de lidar com determinados assuntos. Quando nós falamos de Sim. pessoas que têm uma opção sexual diferente da nossa, nem todos estão. Esse é um assunto tão complexo, porque nem todos estão preparados para lidar com o comportamento, com as críticas, para saber exatamente as implicações, os dilemas que essas pessoas enfrentam. Mas eu entendo também, em contrapartida, que existem pessoas que têm um dom e um talento específico para lidar com a situação. E eu chamaria isso de chamada ministerial. Existem pessoas que têm aqui no Brasil, por exemplo, nós já tivemos uma atualização teológica onde nós trouxemos uma pessoa que ela era lésbica, ela escreveu um livro dizendo deixei de ser gay. O nome dela é Juliana Ferron. Muito bom livro, por sinal. E ela fala um pouco a respeito disso. Hoje ela tem um encargo onde ela ajuda pessoas que têm esse problema. Existem muitas pessoas assim, Nicolau, que elas estão dentro. Pessoas que elas não conseguiram se libertar e elas precisam de ajuda. Né? Então, a questão não é se afastar dessas pessoas, mas ajudá-las, entendendo que, como eu já disse atrás, em um outro momento, se nós não estamos preparados, se você não se considera preparado para influenciar e para ajudar, então você precisa ou pedir ajuda de uma pessoa mais experiente, ou então você ter o cuidado para que você também não seja influenciado. Ok, pastor. Pastor, vamos. Tipo, o irmão é varão valoroso. E quais são os cuidados, por exemplo, que eu deveria ter, uma vez, por exemplo, se ele trabalha como modelo, ator, por exemplo, de filmes, ator de teatro, quais são os cuidados que um varão valoroso deveria ter
quando tiver que exercer essas funções. Por exemplo, nós sabemos que em algumas situações, de peça teatral ou um filme, passam cenas que não são dignas para um cristão. Então, quais são os cuidados que deveria ter essa mesma pessoa ou alguém que é tipo organizador de eventos? Quais são os cuidados que ele deveria ter? Onde ele deveria tocar e onde não deveria tocar? O que deveria fazer, o que deve e o que não deve fazer? Então, Nicolau, eu creio que isso se encaixa perfeitamente naquilo que nós falamos sobre profissões há poucos instantes. Porque Certo? existem certas profissões que elas não condizem com a nossa fé. Isso tudo envolve renúncia, como eu já falei. Se nós Certo. não estivermos dispostos a renunciar, às vezes nós vamos até perder algo. A servir a Cristo implica em alguma perda. Quando quando Jesus chamou seus discípulos, ele alertou seus discípulos dizendo: vocês estão dispostos a me seguir mesmo? Eu estou usando as minhas palavras. Mas Jesus, ele disse assim: o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Era como se Jesus estivesse dizendo assim: é isso mesmo que vocês querem? Vocês têm consciência disso? Então, eu não estou querendo dizer que um ator ou uma atriz, eu não estou querendo dizer que converter ao Senhor. Porém, as práticas, as atitudes dessa pessoa, elas precisarão mudar. Principalmente quando você fala de um ator pornográfico, quando você Certo. fala de um ator que se envolve, seja em alguma situação que possa denegrir a sua fé. Então ele vai precisar se posicionar. Que existem muitas pessoas exercendo a mesma e serem cristãos. Elas chegam ao ponto de dizer: mas isso não tem nada a ver. Então, essa frase não tem nada a ver, quando as pessoas dizem que tudo é relativo, isso é muito perigoso. Porque o relativo tem afastado muitas pessoas da fé cristã, tem afastado muitas pessoas da santidade. E santidade, santificação significa separação. Se não há Amém. separação, se não há diferença, não há fé. Amém, pastor. A paz do Senhor, evangelista Elaine, pastor. A evangelista Elaine saudou também o pastor. Escreveu aqui nos comentários. Paz do Evangelista Senhor. Elaine, um grande abraço. Bem-vinda. Uhum. Pastor, a 15ª questão. É, cadê? Ah, está aqui. Pode, por exemplo, um varão valoroso que trabalha na área de justiça defender ou estar em alguma forma envolvido no processo de olha lá, barão de droga, que continua ativo sem se arrepender? Eu não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? A questão é, um varão valoroso que trabalha, por exemplo, na área de justiça, trabalha no Ministério Público. Acho que, acho que Uhum. o termo é Ministério Público. Pode, por exemplo, esse mesmo varão valoroso tentar defender ou se envolver, por exemplo, num processo que envolve, por exemplo, um barão de droga, um criminoso que ele pertence uma quadrilha onde só vendem drogas. Uhum. Qual deveria ser, por exemplo, o procedimento desse varão valoroso face a essa situação? Se ele se depara, por exemplo, num processo de justiça. Entendi, entendi. Aqui são os advogados e promotores, né, aqui no Brasil. Uhum. Você defender é tão complicado quando você fala, quando nós falamos, né, sobre essa questão da defesa pública ou judicial de uma Certo. pessoa, porque isso incorre naquilo que nós falamos lá no início da live. Se você precisar usar de mentira para defender uma pessoa, você já se incorre num erro. Então, uma brecha, por menor que ela seja, é um espaço para que o inimigo possa agir na vida de uma pessoa. E a partir daí, tem. Eu acho que nós estamos a ouvir, eu estou a ouvir com falhas o pastor. Não sei se o pessoal também consegue estar com a mesma situação. Eu estou a ouvir pastor com falhas.
Alguma chave. Ouve Vamos tentar agora? esperar aqui para o pessoal. Sim, agora sim, pastor. Está Agora sim. ouvindo? Sim, agora sim. Ok. Então, como eu estava dizendo, um ambiente onde impera mentiras, seja ele num ambiente público ou jurídico, não existe valores, né? Aqui no Brasil se diz que a justiça ela é cega, surda e muda. Mas quando se fala sobre ser cega, surda e muda, está falando que ela não olha a quem, para que ela possa cumprir o rigor da lei. Então, quando nós falamos a respeito disso, com o Senhor também não é diferente. Aquilo que nós estamos fazendo vai determinar aonde nós vamos chegar. Então, se um varão valoroso, que ele é um advogado, que ele é um promotor, que ele é alguém que é um oficial de justiça, se ele defender alguém que cometeu uma prática errada, ele já está errado também. Então, ele não pode ser um varão valoroso. Sim. Pastor, e agora os cuidados, quais são os cuidados, por exemplo, que os advogados, porque os advogados lidam com muitos casos e têm muitos clientes. Vamos supor que o advogado ele abriu um escritório e recebe muitos clientes. Quais são os cuidados, por exemplo, que um advogado deve ter para tratar de certos assuntos que têm a ver, por exemplo, com crime, alguém que matou? Será que o advogado deve defender, por exemplo, a pessoa matou, mas está arrependida? Será que o advogado deve defender estes casos ou deve abdicar? Uma vez que nós estamos a falar de que a Bíblia fala, pastor, que do seu suor comerás o pão. Então, então qual deveria ser, qual deveria ser a atitude deste advogado face, por exemplo, a situações do gênero? Eu tenho um genro, um dos meus genros, ele é advogado. E aqui no Brasil existe uma diferença entre advogado criminalista, advogado trabalhista e de outras causas. Certo. Mas você fez uma pergunta interessante. Quando você disse se esse advogado ele vai cuidar da causa de uma pessoa, defender uma pessoa que cometeu um crime, mas se arrependeu. Eu volto ainda a dizer, qual seria a atitude, a pergunta de Jesus para essa pessoa que cometeu o crime? Talvez Jesus perguntaria para ele, você cometeu o crime? Sim, cometi. Então você está disposto a pagar pelo seu erro? Porque às vezes as pessoas elas querem que você coloque panos quentes, é um termo usado aqui no Brasil. Coloque panos quentes para atenuar, para amenizar o que a pessoa fez de errado. Mas o próprio Jesus ele disse o seguinte: eu corrijo e disciplino aqueles os quais eu amo. Então, é importante que, ao defender uma causa, né, você deixar claro para a pessoa. Eu já lidei com uma situação onde eu precisei aconselhar essa pessoa que tinha cometido um crime, que estava fugida, que estava escondida, e eu precisei dizer para ela, você precisa se entregar. E ele falou, mas se eu me entregar, eu vou ser preso. Eu falei, mas você precisa pagar pelo seu crime. E essa pessoa fez isso. Ela se entregou, ela cumpriu a sua pena, e hoje ele é um servo do Senhor. Então, Amém. o varão valoroso, ele vai aconselhar a pessoa a andar no caminho certo. Amém, amém. Independentemente se vai perder o cliente ou não, mas deve ser justo. Sim, o perder cliente, você falou sobre isso também, eu observei, é que às vezes nós pensamos assim, eu vou perder. Eu posso dizer aqui com muita certeza para todos os que estão nos ouvindo, que com Deus nós não perdemos. Amém. Nós podemos renunciar algo de acordo com o pensamento mundano, daquilo que o mundo pensa. Mas quando nós renunciamos o mundo e decidimos ser fiéis a Cristo, Deus nunca deixa nos faltar. Deus sempre vai nos honrar. Deus sempre vai abrir uma porta de alguma forma para abençoar a nossa vida. Pastor, agora me veio mais uma questão na mente agora, pastor. Não está aqui no meu leque, mas eu posso fazer a questão. Eu trabalho, por exemplo, para um partido, por exemplo, político. Eu trabalho para o governo, né? E nós sabemos, pastor, que há muita corrupção. Brasil, Angola, é quase a mesma história. Corrupção. O país está em falência, está em crise por causa da corrupção. Por exemplo, em Angola está em crise por causa da corrupção. Eu faço parte, por exemplo, de um ministério. Vamos lá supor, o Ministério de Telecomunicações. E
me aparece uma oportunidade de conseguir um valor, tipo, fez-se um contrato e tal, e conseguiu-se conseguir, sobrou uma certa quantia, 4 milhões de reais. E aí os colegas vamos dizer, não, vamos nos repartir e muito mais. Será que o cristão valoroso também deveria aderir a, a essa brecha, essa oportunidade, ou ele deveria abandonar os 4 milhões de reais só para se manter honrado ou para não ter que colaborar naquele erro? Eu vou te falar sobre o exemplo de um irmão que aconteceu aqui conosco, aqui na nossa igreja. Eu estava... Um dia ele me procurou e ele disse, pastor, eu recebi uma proposta para assinar um contrato que era uma cláusula que lhe dava um valor considerável. Certo. Porém, para ele fazer isso, ele tinha que adulterar alguns valores. Era como se ele estivesse ganhando 100 mil reais e ele precisasse colocar 1 milhão, acrescentar um zero para que outras pessoas ganhassem, mas ele ganhasse também. E ele falou, eu estou vindo aqui diante do Senhor para te contar a história. Aí, quando ele me contou a história, eu falei, mas e qual é a sua decisão? Ele disse, eu estou vindo aqui para te contar a história de que eu decidi não aceitar. E eu vim rasgar esse contrato aqui na sua frente. E ele pegou aquele papel e rasgou diante de mim naquele momento. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Como é que está o seu coração? Ele falou, em paz. O mais importante é quando você tem paz no seu coração. Aquilo que te traz paz é o que vai determinar onde você vai chegar. E para encerrar a história desse moço, pouco tempo depois, apareceu um outro contrato para ele, que lhe dava 3 vezes mais do que o valor que lhe havia sido proposto. Então, qual a conclusão que eu posso tirar disso tudo? Quando você decide aceitar propostas que possam te dar benefícios imediatos, mas que tiram a sua paz, elas podem trazer vergonha para você e a sua família. A Bíblia fala de um homem que não foi um varão valoroso, chamado Acã. Está em Josué, no capítulo 7. O final da história de Acã diz que Acã foi apedrejado, bem como toda a sua família. Eu fico imaginando os filhos de Acã, todas as vezes que eu leio essa história, o que me pega pensando é os filhos de Acã naquele momento. Talvez dizendo, mas o que nós fizemos para sermos apedrejados? Quando você faz algo de errado, você vai influenciar e trazer sofrimento e tristeza, não só para você, mas para toda a sua família. Então, o varão valoroso, ele precisa evitar essas coisas. Amém, amém. Verdade. Pastor, eu sou médico e cristão ao mesmo tempo. Será que devo ser a favor da eutanásia? Eu não sei como é, acho que também o termo é mesmo no Brasil. Eutanásia. Será que deve ser a favor da eutanásia? Supomos, por exemplo, que o meu país aprova a eutanásia. E eu me deparo, por exemplo, numa situação do gênero que só devo ser eu a fazer aquilo. Será que eu devo ou não obedecer? Você me fez uma pergunta bem complexa aí agora, viu? Muito difícil, muito, mas muito difícil mesmo. Porque tudo depende da circunstância e da situação, Nicolau. Eu entendo exatamente quando você faz essa pergunta e ela é complexa. Por que eu digo que ela é complexa? Porque nós não podemos tirar a vida. Quem dá a vida e quem a tira é o Senhor. Mas existem circunstâncias e circunstâncias. E existe também, como você falou, a questão da lei, do país. Mas, biblicamente, quando nós voltamos o nosso olhar para a palavra de Deus, nós temos uma convicção de que nós não podemos tirar a vida de ninguém. Só Deus é quem dá e quem tira. Quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Julian. Seja bem-vindo. O pastor Julian é o nosso pastor de jovens aqui no Brasil. Amém. Pastor Julian, seja bem-vindo. Pastor, um varão trabalha, por exemplo, ainda estamos na área de medicina, porque existem muitos fatores. Por exemplo, aqui, não sei como é que é no Brasil, aqui em Portugal, por exemplo, pelo menos nos primeiros meses de gravidez, a mulher está legalizada, pode fazer aborto.
E realmente quem faz o aborto é um médico. Será que eu, como médico, me deparo com essa situação, devo ou não abortar? Esse é um assunto que tem sido alvo de muitas críticas aqui no Brasil. É um assunto que tem sido assim, discutido amplamente. E talvez até o que eu fale aqui, pelo fato de nós estarmos na internet, eu possa incorrer em algum tipo de recessão, né, à minha própria pessoa. Então, eu me privo até de omitir, ou de emitir, aliás, um posicionamento. Certo, Fazendo ainda, é claro, o uso daquilo que eu falei há poucos instantes. Só quem pode dar a vida e quem pode tirar a vida é o Senhor. Então, nós cremos assim. É claro, eu não estou aqui querendo dizer que eu não vou dar a minha opinião com medo de algum tipo de retaliação. Não é isso. certo. Nós precisamos nos posicionar, sim, a favor da fé, a favor da vida. Então, se a palavra de Deus nos mostra isso, então não podemos, de forma nenhuma, tirar a vida de uma pessoa. Independente de qual seja a sua idade, seja ela ainda apenas um feto, já é uma vida. Então, essa é a minha posição, esse é o meu pensamento e é o que nos diz a palavra do Senhor. Pastor, agora, por exemplo, nós temos aquela situação em que a mulher, nesse caso, tenha por exemplo, gravidez de risco e que necessariamente o médico, quer dizer, eu sou médico e deparo aquela situação que, por exemplo, tem uma gravidez de risco e que, segundo a ciência, deve-se abortar. Devo eu aconselhar a jovem ou a menina a abortar ou não, pastor? Porque agora estamos na questão, por exemplo, de gravidez de risco. Sim, sim, eu entendo. Então, depende muito da situação, depende muito da circunstância, até porque nós estamos lidando com algo que... Nós somos pastores, né? Certo. E nós nos rendemos a todas essas profissões. Então, eu tenho que ter muito cuidado, como eu falei há poucos instantes, eu sou apenas um conselheiro. Então, as leis da medicina, se você perguntar para mim nesse momento, o que diz a lei da medicina nessas circunstâncias, eu não vou saber te dizer. Mas eu posso te dizer como pastor, eu respondo com o coração de pastor, sempre dizendo isso. Sim à vida e não à morte. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. E é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos propagar, a todo instante, a todo instante. Então, nós precisamos, sim, de fato, levar vida às pessoas. Aí, é claro, existem outras particularidades das quais nós vamos precisar conhecer o contexto, o qual aquela pessoa está enfrentando, qual é a situação. Amém. Amém. Por exemplo, pastor, a pessoa, antes mesmo de conhecer a Jesus Cristo, havia cometido, por exemplo, um crime. Existe muita gente que cometeu, por exemplo, um crime no passado e depois de um tempo se converte a Deus, né? Se converte nos caminhos do Senhor. Mas essa pessoa nunca se entregou a uma que tem acontece que a evangelista Ilana disse que aconteceu comigo, foi um caso de emergência. Eu nem sabia que estava grávida, era questão de dias e me levaram mesmo a correr a dizer que eu precisava de cirurgia e não poderia seguir em frente. Pastor, é nesse contexto que eu estava a me referir, pastor. Por exemplo, se depara, por exemplo, com uma situação do gênero, eu acho que para nós salvaguardarmos a vida da pessoa que tem o feto, nesse caso, a única maneira de nós salvaguardarmos é tirar, por exemplo, porque é uma situação de risco. Estaríamos pecando, o médico estaria a pecar ou nem por isso, pastor? Então, eu não sei lhe dizer, porque existe um código de ética. Certo. E esse código de ética eu não o tenho. E aí depende de uma situação. O testemunho da irmã Elaine aqui, da evangelista Elaine, é de fato, sim, maravilhoso. E podem haver situações assim. Né? Nós, como pastores,
em determinadas situações, nós não podemos sermos árbitros, porque nós corremos o risco de usar um juízo temerário, né? Então, é fundamental que se veja o contexto, o qual aquele momento está sendo exigido. Certo, certo, Ok? certo. Uhum. Mas, pensando no momento, Deus tranquilizou a minha... Ah, ok. Amém. Pastor, eu tava a colocar a questão de... A pessoa não era cristã e Uhum, havia cometido vários crimes, por exemplo, e não chegou a ser pego pela polícia. Passado, por uhum. exemplo, 5, 6, 7, 8, 9 anos, e ele se converte a Deus, sabendo que havia cometido crimes que não se entregou a instâncias jurídicas. Após a sua Uhum. conversão, qual deve ser a atitude dele? Se entregar para cumprir ou pedir perdão à igreja e ultrapassar essa situação, uma vez que já passou muito tempo? Se entregar para cumprir. Por quê? Essa mancha continuará com a pessoa por onde ela for. Ela tem uma dívida, e toda dívida deve ser paga. Jesus, ele nunca aconselharia uma pessoa dizendo para ela, olha, seus pecados estão perdoados. Não, ele tem uma dívida para com a justiça. E a gente falou um pouquinho a respeito disso aqui, né? Quando a gente tem muita gente, pasme você, que usa 2 de Coríntios, 2 aos Coríntios 5:17, para dizer, não, as coisas velhas ficaram para trás, Atrás. e agora Uhum. tudo se fez novo. Não é esse o contexto do que Jesus estava falando. Jesus estava falando de regeneração. Essa pessoa agora, sim, de fato, ela tem um coração transformado, mas ela tem uma dívida para com a sociedade, e ela precisa pagar essa dívida. Do lado de Jesus, ao lado de Jesus, estavam 2 homens, 2 marginais, um à sua direita e outro à sua esquerda. Eles estavam ali pagando pelo que eles fizeram. E eles tinham tanta consciência disso que um deles disse, esse homem não tem necessidade de estar aqui porque ele não cometeu crime algum. Nós cometemos um crime e estamos aqui porque merecemos. Então, a Uhum. questão é essa. O varão valoroso, mesmo depois dele ter se convertido, ele precisa saldar a sua dívida para com a sociedade. Amém. Amém. Seria bom, pastor, se todos os pastores, todos os líderes pensassem do jeito em que o pastor pensa, porque nós temos muita gente na igreja que cometeu muitos crimes no passado e a igreja consegue omitir, ocultar, eh, ao invés de pautar pela verdade e a justiça acima de tudo. Muitas mesmo. Então, Deus seja louvado, pastor. Uma resposta muito sábia. Eu, pelo menos, eu coloquei aqui algumas questões, pastor, como isca, para o povo, para o povo ver o quão sábio o pastor é. Que isso, que isso. Pastor, deixa eu ver aqui, tem mais aqui uma questão. É, eu vou andar agora na parte dos cristãos que são solteiros, pastor, porque muita gente fez as questões assim durante a semana. Existem aqueles casos, pastor, em que será que um irmão, varão valoroso, deve obrigatoriamente ter uma relação amorosa nesse caso, somente com uma irmã da igreja ou uma irmã cristã, ou pode também pegar uma menina de fora? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz exatamente sobre isso, né? Sobre o jugo desigual. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. Mas vamos aplicar isso, falar de forma simples e prática para os irmãos que estão nos ouvindo aqui. Imagine que, independente de qual seja, dos dois que seja crente ou não, mas vamos imaginar que seja uma jovem que não é crente decide se casar com um rapaz aliás, uma jovem é crente e decide se casar com um jovem que não é crente. Certo. O que vai acontecer? A princípio, logo no início, ele pode até acompanhá-la, indo para a igreja. Nós temos muitos casos assim aqui no Brasil, inclusive na nossa igreja. E depois de algum tempo, ele vai agora começar a se afastar, se distanciar.
E vai chegar um momento onde ele não vai permitir mais que essa irmã nem vá à igreja. Eu vou te falar 2 casos em que eu mesmo presenciei. Um deles, nós aconselhamos a pessoa para que não se casasse, para que pensasse bem, para que analisasse, e ela decidiu se casar. Ela tomou a decisão. Anos depois, ela nos procurou, dizendo que estava pensando em se separar, pedindo conselho. E naquele momento, a primeira coisa que eu pensei foi dizer para ela, mas eu não te avisei, porém eu não podia mais fazer isso. Como pastor, eu devia agora aconselhá-la a como restaurar o seu casamento. Mas eu vou citar um outro caso que vi muito bem recente agora, nessa última semana. Uma irmã que, dando testemunho, que ela conheceu um rapaz que não era crente. E ela se apaixonou por ele. Porém, ela fez um propósito com o Senhor. Ela falou, eu vou orar por ele durante 1 ano, para que ele se converta. Só que ela não falou com ele. Ela poderia ter falado para o rapaz e ele se converter só porque ela falou para ele. A moça só falou para Deus. Só falou com o Senhor. Sabe o que aconteceu? Aquele rapaz, poucos meses depois, se converteu. Se tornou um varão valoroso. 1 ano depois, ela começou a namorar com ele e 2 anos depois, eles se casaram. Eu ouvi esse testemunho agora recente. Então serve de exemplo para muitos jovens que estão querendo aí se enveredar num caminho precipitado de um jugo desigual, porque as consequências virão. Pastor, antes de eu continuar com as questões, porque agora estamos no lado dos jovens solteiros cristãos, nesse caso, varão valoroso solteiro. A irmã Viviana fez uma pergunta aqui. Pastor, hoje em dia vemos muito um evangelho coach, né? Que muitas vezes tira Cristo do centro do evangelho. É lícito um pastor, neste caso varão valoroso, numa situação assim? Por exemplo, ser um pregador coaching, motivador, acho que o termo é esse que usam, tá? Os pastores que estão a usar aquela mensagem motivacional. Sim, entendo. Então, o que eu poderia dizer em relação a isso? Essa teologia do coach tem chegado também aqui no Brasil e de forma bem intensa, né? As pregações através do PNL, eu tenho muitos amigos que fizeram o curso de PNL e hoje são PNLs através da programação neurolinguística que usa essa mensagem motivacional. E isso tem mudado um pouco o teor da mensagem dos nossos púlpitos. Eu pude acompanhar algumas gerações. Uma delas foi quando se pregava escatologicamente, falando sobre a vinda de Cristo. Pasme você que hoje pouco se fala sobre Jesus. Eu publiquei um vídeo essa semana falando exatamente sobre isso. Sobre as 10 virgens, que 5 delas estavam preparadas e 5 não. 5 estavam esperando o noivo e tinha azeite nas suas lamparinas. As outras 5, elas não tinham. O que eu posso te dizer com isso? Respondendo a sua pergunta. Esse evangelho que tem sido pregado através dessa teologia motivacional tem agregado às pessoas apenas uma coisa. Confie em si mesmo. E quando eu passo a confiar em mim mesmo, eu vejo quão fraco e quão limitado eu sou. O conselho que a teologia coach tem dado é que você não precisa da ajuda de ninguém. Se isole. E quando cada vez mais eu vou me isolando, mais eu me pareço com as virgens imprudentes que não estavam esperando o noivo. Então nós precisamos ter muito cuidado. O evangelho, eu quero resumir essa resposta dizendo que o evangelho é uma atitude sacrificial. O evangelho ele não vem para nos trazer acomodação. O evangelho ele vem para nos tirar do comodismo. Amém. Amém, pastor. A outra questão, pastor, é sobre, nesse caso, já no casamento, no lar. A Bíblia fala que deixará o varão a casa do seu pai e unir-se-á com a sua esposa e ambos se tornarão uma única carne. Vamos supor, por exemplo, que um dos parceiros, isso é para os casados, um dos parceiros não consente, por exemplo, no ato sexual. E, neste caso, o homem
força o ato sexual, estará este varão, neste caso, violando os princípios, estará a violar a sua parceira ou não? Sim, e isso independentemente de que ele seja cristão ou não. Existem algumas coisas. Recentemente uma pessoa me falou assim, mas crente não pode mentir. Eu falei para ele, qualquer cidadão não pode mentir, porque isso é uma questão de caráter, não é uma questão de ser servo do Senhor ou não. Então a gente precisa ver isso. Na questão dos relacionamentos, nós precisamos obedecer a alguns princípios. E esses princípios eles estão velados não apenas para quem é crente, mas para todo cidadão que seja um bom caráter e que respeita o seu próximo, né? Uhum, ok, certo, pastor. Pastor, agora, tem uma questão. Meu Deus, a questão fugiu. Eu tinha uma outra questão aqui guardada, mas já me fugiu. Eu vou tentar, depois vou tentar ver se eu consigo pegar. eh, Uhum. Eu quero te dizer que Recordar meu a questão. celular está descarregando. Eu tenho, eu tenho, Ixi, eu tenho um percentual pequeno aqui. meu Deus. Então já vamos estar a lutar, terminar mesmo já o live, mas só pelo menos duas questões, pastor. Em, Ok. Tem, por exemplo, pastor, no caso, por exemplo, de um varão valoroso, nesse caso solteiro, que não consegue chegar até a uma menina e eu não sei qual é o termo que usam no Brasil, mas na minha cidade usam, acho que é conquistar esta menina, conquistar o coração da menina. E o varão, neste caso, tenta aqui, tenta ali, tenta acolá, e vai tentando em todos até onde der certo. Por exemplo, na igreja. Isso acontece em muitos locais. Qual é o conselho que o pastor daria, por exemplo, a, a irmãos ou a varãos que se comportam desse jeito? Sim, 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 sim. Olha só, deixa eu me ver se eu entendi bem a pergunta. É claro que a questão do galanteador, né, aquele que quer conquistar uma jovem, não é isso? Certo, certo, certo. Ele precisa, primeiro, respeitar a privacidade dessa jovem. Existe um limite. Eu vou te falar de um outro exemplo. Um dia um jovem chegou e perguntou assim, pastor, eu estou apaixonado por uma moça, eu queria que o senhor orasse comigo para que Deus me respondesse se ela é a pessoa certa para mim. Falei, vamos orar. E nós oramos. Um tempo depois eu perguntei para ele, e aí, deu certo? Ele falou, pastor, estou muito triste. O pai dela não deixou. E eu queria muito. Eu falei, mas você não pediu para Deus te dar uma resposta? Então Deus te deu uma resposta. Deus pode responder às nossas orações sim, não ou espere. E eu até entendo algo mais, que quando Deus diz não, é porque Ele pode estar nos dando um livramento de algo que nós não estamos conseguindo ver lá na frente. Uhum. Amém. Pessoal, nós vamos tentar respeitar, porque o telemóvel do pastor está a ficar sem bateria. Não que o pastor não queira responder todas as questões, claro que Se você já me permitir, Paulo, eu certo, só pastor. pego o carregador, coloco Está aqui e a bem, gente continua. Pode me está bem, esperar? pastor. Tá bem, 10 pode ser, segundos. pastor. 10 Está segundos. bem, pastor. Então, pessoal, vamos tentar fazer algumas questões para quem tem uma dúvida, pode colocar a sua questão. Temos a certeza que o pastor vai responder como está sendo muito, muito sábio nas questões, aliás, em todas as questões que estamos aqui a colocar. E tem sido uma benção, realmente. Eu estou a aprender bastante com as respostas do pastor e com o ensinamento que o pastor está a passar para nós. Então, uma Catarina, ainda não vi tua questão. Estamos chegando, estamos chegando. Vai Certo, dar certo, certo. pastor. Amém. Pronto. Me desculpem aí. Não tem problema. Pastor, a outra questão é o seguinte.
existem muitos irmãos que são fechados, não conseguem exprimir o seu sentimento, por exemplo, para uma menina. É cristão, solteiro, a menina também é solteira, mas ele não consegue exprimir o seu sentimento. Eu, em tempos, ouvi parecer de uma irmã que estava a dizer assim: os irmãos da igreja eles só têm mais aquela cultura de orar tanto e não conseguem falar para nós o que eles sentem. Então, o que o pastor tem a dizer acerca disso? Qual é o conselho que o pastor poderia passar a esses irmãos que são varãos valorosos, tementes a Deus, mas não conseguem exprimir o sentimento, por exemplo, para uma menina? Primeiro, ele precisa ter um cuidado aí em relação a com quem ele quer Certo. iniciar ou estreitar um relacionamento. Eu costumo dizer que o diálogo encurta distâncias. Então, a primeira coisa a fazer é conversar. Converse, conheça. A palavra, não sei se vocês sabem, mas a origem da palavra namoro é olhar, né? Enamorar é olhar. Então, analise bem antes, olhe antes, ore também, e depois converse. O diálogo encurta distâncias. Então, a melhor forma de exprimir um sentimento é conversando, se tornando amigo, né? Desenvolvendo um bom relacionamento de amizade primeiro, e depois, né, com o resultado, virá se é de Deus ou não o relacionamento matrimonial. Amém, pastor. Já me veio a pergunta, pastor, a questão que eu tinha, mas eu vou tentar ainda ver. Aqui tem a pergunta da irmã Viviane, que perguntou: pastor, pode um homem cristão ser valoroso, não tendo visto o seu pai, avô, tio e ser valoroso? Por exemplo, os pais não foram valorosos, os tios não foram valorosos, os avós, mas ele pode ser valoroso? Eu vou contar duas histórias. Dois jovens, eles eram crianças, irmãos gêmeos, que Certo. foram criados por um pai que ele era alcoólatra, né? E alcoólico. E ele batia muito na mãe. Uma vez, o pai chegou em casa muito bêbado e ele bateu tanto na mãe daqueles dois garotos que ela ficou tão machucada que ela não conseguiu resistir e morreu. Aqueles jovens fugiram de casa, foram para a rua. E os anos se passaram. Anos mais tarde, só que cada um tomou uma direção oposta. Anos mais tarde, um dos irmãos se tornou bem-sucedido e ele decidiu procurar o irmão. Ele teve um anseio de saber onde é que meu irmão está. E ele, então, chegou no endereço onde eles moravam na infância e ele encontrou naquela mesma casa, um casebre, encontrou seu irmão lá, vivendo de forma deplorável, bêbado, assim como o pai. Não é o ambiente onde você vive, é claro, vai ter uma influência, mas ele não é determinante no seu futuro. O que vai determinar são as suas decisões. Eu conheço muitas pessoas que vieram de uma família onde elas não tiveram bons exemplos, mas se tornaram pessoas de bem, pessoas de valor, varões valorosos. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, a minha questão, graças a Deus, dessa vez não saiu, é, a Bíblia fala que o homem é o cabeça no lar. E existem várias situações em que que já, por exemplo, já presenciei, em que o homem perde aquela autoridade como cabeça do lar. E a mulher tenta subir, tenta faltar com respeito, tratar com desdém o próprio homem. E o homem acaba por deixar aquilo que lhe foi imputado como responsabilidade a Deus e deixa para a mulher, por exemplo. Como pastor claro, com muita experiência que o pastor tem, qual seria o conselho que o pastor poderia dar, por exemplo, a este mesmo homem? Ele é cristão, mas por temer a Deus ou por respeito a Deus, ele permite com que a sua mulher se torne cabeça e ele fica como cauda, nesse caso, no lar. Qual seria, por exemplo, o conselho que o pastor daria para este homem ou este casal? Então, existem muitas pessoas que elas acabam renunciando ao seu papel, né, dado por Deus, como você mesmo disse.
ao homem foi dado o papel de ser o cabeça do lar. Em Efésios, capítulo 5, a palavra do Senhor vai nos mostrar muito a respeito disso. Mas é fundamental que também se busque ajuda. Ninguém consegue lidar com nada sozinho. É bom que haja um casal de conselheiros que possa ajudar esse casal, e principalmente esse homem, esse varão valoroso, a ter uma mudança de postura, de posicionamento. Porque, é claro, a princípio ele pode, com essa inversão de papel, né, ou inversão de papéis, ele achar que ele está simplesmente tendo uma atitude sábia, mas ela é uma atitude incoerente, vai trazer um prejuízo para a sua família, vai trazer um prejuízo para o relacionamento dele, não só com a esposa, mas também com os filhos. Então é fundamental que se busque conselhos, que se tenha também na igreja um ministério com casais, que possa ajudar os casais a mudarem a sua compreensão e a sua atitude em relação a esse respeito. Certo, pastor. Pastor, nesta mesma pergunta eu vou puxar, mas vamos supor que o homem já não suporta a maneira como a sua esposa o trate, é varão valoroso, e tenta usar violência doméstica. Qual seria o parecer do pastor? Isso é Nesse caso, crime, independente de ser, volta naquela mesma questão que nós falamos lá atrás, independente de ser ele cristão ou não, ele precisa pagar pelo crime que ele está cometendo, isso é crime, precisa ser denunciado. Aqui no Brasil existe uma lei chamada Lei Maria da Penha, e certo? como diz aqui, Lei Maria da Penha nele. Então, toda forma de agressão, seja ela contra a mulher, ou contra crianças, ou contra o próprio homem, toda violência precisa ser coibida com a lei. Então, o varão valoroso, o homem de bem, o homem de caráter, ele não pode fazer isso. Amém, amém. Que é totalmente errado. Mas agora, pastor, tem aqueles casos em que, por exemplo, nós estávamos a falar do tipo de trabalho que um varão valoroso não pode fazer. Vamos supor que anteriormente ele exercia um papel, trabalhava, por exemplo, numa boate. Aí no Brasil falam boate, aqui falam discoteca. E Uhum. ele se converte a Deus, mas ele é casado, se converte a Deus, casou com a sua esposa também trabalha e ambos convertem-se a Deus. E ele abandona, por exemplo, aquela função e já não consegue um outro emprego, por exemplo, pastor. Deixaria ele de exercer a função como cabeça porque já não tem emprego ou ele deveria arranjar uma outra forma de conseguir meios para colocar sustento, para colocar comida em casa? Porque existem muitos casos assim, pastor. Uhum, sim, sim. Mas eu diria que ele não deixa de ser o cabeça porque isso é temporário, né? A questão do desemprego, essa recessão econômica, igual, por exemplo, vamos falar da nossa situação atual. Certo. Muitas pessoas perderam seus empregos, né? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, foram milhares de pessoas que já perderam seu emprego. E muitos homens, muitos chefes de família. Mas nós cremos, em nome de Jesus, que é apenas um momento e que esse momento vai passar. E o fato de que talvez o varão valoroso perdeu seu emprego e a esposa continua trabalhando e mantendo lá, não tira dele a sua dignidade, nem a sua autoridade como chefe da casa. Ele está passando por um momento em que agora é o momento de serem uma só carne, né? Como a Bíblia Certo. diz, a esposa vai ajudar o esposo para que ambos possam juntos, né? Eu costumo dizer o seguinte, Nicolau, que crises geram novas oportunidades. Certo. Deus não está nos permitindo passar por esse momento qual nós estamos passando sem que algo nos seja acrescentado. Então, muitas oportunidades virão. Eu quero aproveitar o ensejo dessa pergunta para poder dizer isso também. O varão valoroso, o homem de valor, é aquele que vai gerar ou gerir uma nova oportunidade. E, às vezes, o que ele estava precisando era apenas isso. Sair do comodismo para que ele se impulsione para algo melhor. Amém, pastor. Pastor, eu vou fazer a minha última questão. Eu prometo que é a minha última questão. Por causa mesmo do tempo. Pastor, existem
eu não sei se essa realidade também acontece no Brasil, mas aqui, por exemplo, em Angola, já acompanhei casos do gênero. Acho que 2012, 2011, na igreja na qual eu fazia parte. Alguns irmãos, para conquistarem, gostam, por exemplo, de uma menina, para irem atrás da menina conquistar ela, esses irmãos iam com textos bíblicos, versículos bíblicos. Ah, não, irmão, a Bíblia fala que deixará o varão a casa de seu pai, a sua mãe, e então eu deixei a casa do meu pai, por exemplo, e Deus me mostrou que tu és a minha esposa, e muito mais. Pastor, esse comportamento é aceitável ou não? Toda pessoa que usa a Bíblia para poder pregar aquilo que ela não está dizendo está cometendo uma heresia. Certo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Se nós usamos a Bíblia para o nosso bel prazer, nós não estamos usando a Bíblia para o que ela nos foi dada. A Bíblia diz que toda a Escritura foi divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, redarguir, instruir em justiça. 2 de Timóteo 3,16. No versículo 17 diz, para que todo homem de Deus, varão valoroso, seja perfeitamente preparado e habilitado para toda boa obra. Uma resposta muito curta e sábia. Deus seja louvado, pastor. Eu já não tenho questões para fazer ao pastor. Só me resta mesmo agradecer e dizer que Deus seja louvado pela vida do pastor, pela sabedoria que Deus colocou. Acredito eu que não é força humana, mas é Deus mesmo que colocou a sabedoria no pastor para nos brindar com tantas respostas boas, né? Que se calhar para muitas pessoas, muitos homens de Deus, muitos líderes poderiam achar que é escândalo, mas o pastor respondeu com muita clareza, muita simplicidade e, acima de tudo, muita sabedoria. Então eu estou muito grato, né, por o pastor me conceder 2 horas de tempo para nós falarmos deste tema. E antes de eu terminar com a live, gostaria de passar a palavra ao pastor, se tem algumas considerações, qualquer coisa, e apresentar também de novo o livro, pastor, porque eu pessoalmente preciso ler estes livros, pastor, né? Se há uma maneira de nos ter. Eu quero agradecer profundamente do meu coração. Os amados irmãos de Portugal são a minha segunda família, são irmãos que eu amo mesmo de coração. Tenho uma admiração imensa pelo pastor José Maia, ele é um irmãozão que Deus me deu. Quero louvar a Deus pela vida dele, de toda a amada igreja aí em Portugal. Quero agradecer as pessoas que passaram por aqui. É difícil dizermos aqui todos os nomes, mas foram muitas pessoas que por aqui passaram. São irmãos, são amigos, são pastores. Quero também dar uma novidade. 2. Uma é que as pessoas que quiserem adquirir os nossos livros, nós já estamos enviando para fora do país. Estamos enviando para qualquer parte do país e para outros lugares também. Basta entrar nas nossas redes sociais, entrar em contato conosco e nós enviaremos para o seu país também. Outra coisa, em breve nós teremos a 2ª edição do Café com Bíblia, que é o nosso último livro que nós lançamos. Ele tem uma proposta, Nicolau, de uma leitura de 21 dias. Nós estamos falando nesse livro sobre disciplinas espirituais, sobre fé, oração, jejum. Esse livro ele traz 21 temas que tem uma proposta excelente e tem abençoado a vida de muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. E nós vamos lançar o 2º volume deste livro e nós vamos tratar de um outro tema que vai ser assim algo fantástico. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua iniciativa, por esta live. Muito obrigado mesmo. Amém. Amém. Graças a Deus, pastor. Pastor, nós não estamos à espera. Graças a Deus que já conseguimos ouvir que há uma plataforma agora que nós podemos conseguir entrar em contato para o envio dos livros. Eu, pessoalmente, gostaria já de ler o livro que o pastor já vai tirar. Antes de tirar o 2º volume, gostaria já de ler o 1º volume para depois também esperar o 2º volume do livro Café da Manhã, certo, pastor? Café com Bíblia. Café com Bíblia. Com Bíblia, certo. Café com Bíblia. Café com Bíblia. Então, eu, pessoalmente, vou também lutar, entrar em contato com o pastor para ver como conseguir adquirir o mesmo livro. Irmãos também que quiserem adquirir alguns os livros. Pastor só fez a apresentação, quer dizer, no princípio o pastor fez a apresentação dos 3, agora só fez a apresentação deste livro.
Eu acho que também Isso, seria uma oportunidade para o pastor fazer a isso. apresentação dos outros. Esse aqui, o Recomeços, nós temos ele em papel e tem ele em formato digital também. Na Amazon, pode-se adquirir esse aqui digital, certo? E Certo? esse é o Inconstância Espiritual. É o primeiro livro. Esse livro traz uma proposta muito importante também, falando para pessoas que têm dificuldade em permanecer na presença do Senhor. Uhum. Amém, amém, pastor. Então, nós vamos entrar aqui em contato com o pessoal, porque a evangelista Ilane já disse que vamos nos unir e pedir uma encomenda junto. Então, vamos tentar criar aqui já uma conexão, para ver se a gente consiga também ter os livros, porque não é só, nós também queremos ser abençoados com tudo que está escrito nos livros. Vamos fazer isso. Agora, pastor, tem aqui um pedido que o pessoal está pedindo. A pergunta é, pastor, aceita voltar de novo numa outra oportunidade conosco para Sim, uma com live? certeza. Com certeza, sim, sim, sim. Nós vamos, vamos lutar a arrumar um tema. Depois vamos entrar de novo em contato com o pastor. Vamos depender da disponibilidade também do pastor, claro, e tentarmos fazer algo para ajudar as pessoas. E fazer as pessoas que têm algumas dúvidas e vão aprendendo com os lives que nós temos feito. Então, pastor, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Que Deus possa abençoar o pastor e que guie, guarde a família do pastor. E acreditamos que muito breve nós um dia vamos nos encontrar. Porque eu fico com essa dívida. Ainda não conheço o pastor pessoalmente, o pastor Mazinho, o pastor Rogério, nesse caso, que está aqui comigo na live, o pastor Mazinho, e mais pastores da IDER, porque eu não tive o privilégio de conhecer no ano passado, mas acredito que, se for da vontade de Deus, esse ano ainda vamos nos conhecer, pessoalmente. Se Deus quiser. Amém, Amém. amém. Se Deus quiser, estaremos juntos. Uhum. Tá bem, então. Pessoal, Deus abençoe a todos. Eu vou estar a colocar o vídeo, a live de hoje, na página, no YouTube também vai estar lá para quem quiser um dia acompanhar, né? É só aderir ao canal Conversas com Biala. Depois vou estar a deixar aqui também ao gravar no IGTV, para quem quiser acompanhar e ser abençoado e ajudar também os outros a crescerem. Então, pessoal, no próximo sábado estaremos aqui de novo. E, pastor, mais uma vez, Deus abençoe. E tchau, tchau, pastor. Nicolau, aqueles que quiserem acompanhar, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, às Certo? 7h30 da manhã, serão Certo. 15 minutos em que eu vou ter doses diárias de café com Bíblia. De segunda Amém. a sexta-feira, na próxima semana, serão Certo. 5 lives apenas. E nestas 5 lives eu vou dar um spoiler do novo livro. Uma pequena Certo. porção do novo livro. Então, as pessoas que quiserem, acessem, entrem no meu Instagram, no horário aqui do Brasil, às 7h30 da manhã. Amém. 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 Então, já sabemos. Eu pelo menos vou ficar atento, pastor. 7, aqui já serão 9. 9 da manhã. Não, 9 não. Ou 10 ou 11 da manhã. Acho que temos 4 horas de diferença. Então, eu vou ficar também atento para lutar a acompanhar os grandes ensinamentos que o pastor vai estar a passar para nós. Então, sem mais nada, pastor, eu gostaria mais uma vez de agradecer e despedir mesmo com a paz do Senhor ao pastor e a todo o pessoal que nos acompanhou. Amém. Uhum. Eu gostaria de Tchau, fazer tchau. uma oração antes de terminarmos. Sim, pastor. Sim, pastor. Sim. Querido Deus, amado Pai, eu quero louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor pela vida do Nicolau, de todos os irmãos de Portugal, também os irmãos de Angola, que o Senhor os abençoe poderosamente, pelos nossos irmãos aqui do Brasil. Obrigado, Senhor Deus, por esta santa conexão que nós temos a oportunidade de ter com os Teus filhos. Que o Senhor os abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Deus abençoe, pastor. Até amanhã. Amém. Fiquem todos com Deus. A paz. Uhum.